FeraCast. A Lei 12.519 de 2011 oficializou o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Vale ressaltar que desde a época de 1970, essa data é um símbolo de luta e resistência negra, pois faz referência ao dia em que Zumbi, grande líder do Quilombo dos Palmares, foi assassinado. Eu me chamo Beatriz Almeida, sou professora de História do Colégio Luciano Feijão e estaremos juntos em mais um FeraCast, recheado de discussões e resistência. FeraCast. Podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais. Para esse FeraCast, eu conto com a presença de um grande amigo, Wellington Carvalho, um homem negro, graduado em História, especialista em História do Brasil, bacharel em Direito. Então, Wellington, é um grande prazer ter você conosco nesse FeraCast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Beatriz. Vamos lá. Para darmos início, gostaria que você falasse sobre o que é a consciência negra e qual a importância do dia 20 de novembro para nós. Bom, o Dia da Consciência Negra, ele tem como uma perspectiva, vem na perspectiva de tentar incutir uma nova consciência nas pessoas acerca das realidades do negro na sociedade, né? E como é que a gente faz isso? Fazendo com que as pessoas reflitam onde é que o negro está presente. É importante também dizer que esse Dia da Consciência Negra, o que ele vem hoje como Dia da Consciência Negra, anteriormente não tinha esse intuito. Ele vinha simplesmente como uma data comemorativa como qualquer uma outra. É tanto que em 1970, quando eles optaram por trocar, era para poder dar um outro viés para o termo da consciência negra. Porque antes, no 13 de maio, quando era o dia que foi assinada a Lei Áurea, muda para o dia 20 de novembro, que foi o dia da morte do Zumbi dos Palmares, né? Aquele grande líder, o último líder do Quilombo dos Palmares, que ficou ali na extremidade de Alagoas, né? Quando eles aderem ele tira o protagonismo de uma princesa branca que havia politicamente assinado a Lei Áurea e transforma o protagonismo para o homem negro, a mulher negra, aqueles que realmente são os autores dessa história. Então, a consciência negra vem nessa perspectiva de lutar pela uma melhor representatividade do negro na sociedade. Não só representatividade, porque a representatividade é uma consequência de uma consciência inerente na sociedade. Então a sociedade tem que entender que se a maioria da população é negra e parda, em todos os aspectos, em todos os ambientes também devem estar constantes negros e pardos. Se qualquer coisa fora disso, a gente não está formando consciência nas pessoas, tá entendendo? Então, ao longo de 350 anos de história de escravidão, nós tivemos um negro condenado às situações mais subalternas, às condições mais subalternas da sociedade. E hoje ele tenta buscar essa reviravolta. Então é necessário que tenha esse conceito, esse intuito de resistência. Por isso o dia 20 de novembro é tão importante, porque o Zumbi dos Palmares é essa referência de resistência contra um regime que até então funcionava. Então a mudança é literalmente com esse intuito de trazer para a mente do cidadão, da pessoa, seja ela branca, negra, pobre, indiferente de qual a raça, que ela entenda que é necessário fazer consciência na sociedade. Que seja na escola, seja nas universidades, sejam nas empresas, seja em qualquer lugar, o negro vai ter que estar presente, porque ele está na sociedade. E ele não pode, essa representatividade não pode estar restrita às favelas, às comunidades pobres, aos presídios. Não, essa representatividade tem que estar no meio da sociedade, como um todo. Muito bem, Wellington. Então, apenas 15% dos municípios brasileiros aderiram o Dia da Consciência Negra como um feriado, né? Então, como é que você vê isso? Pronto, é o seguinte, o Brasil hoje tem mais de 5 mil municípios, né? Isso é uma decisão muito política, muito política. Quando se foi instituído o Dia da Consciência Negra, a primeira decisão foi de 2003, que não instituía o dia literalmente no calendário nacional. Ele obrigava as escolas colocarem a educação cultural, histórico-cultural,
afrodescendentes dentro do currículo da escola. O que até hoje é muito difícil você encontrar uma escola que tenha um currículo sobre a história da cultura afrodescendente. É muito difícil você encontrar uma escola com esse currículo bem fundamentado. Então, o primeiro momento foi esse. O segundo momento foi já em 2011, quando foi promulgada a lei, já na presidência da Dilma Rousseff. Ela promulgou essa lei com esse intuito de fazer com que, além da escola, a sociedade como um todo pudesse fazer essa reflexão. E isso já vem como resultado. É importante que se diga que isso tem que ter uma referência nacional e não só municipal. Não poderia simplesmente ficar em cada município. Apesar de que tem alguns estados que até colocaram como feriado, como Rio de Janeiro e próprio Alagoas, mas outros não. Então, isso deveria ser a critério nacional, porque muitos países, isso é uma discussão até filosófica, analisam a questão do negro como uma questão necessária num processo de desculpa até mesmo da nação, porque fez parte da construção de muitas nações. Por exemplo, e até um questionamento filosófico, porque até que ponto a sociedade de hoje é culpada pelo que ocorreu com os ancestrais? Até que ponto? Então, tudo bem, a gente não pode imputar ao indivíduo individualmente a culpa, mas a gente pode imputar a como esse indivíduo se beneficia do que sofreram os escravos há 350 anos atrás. Então, esses indivíduos, eles têm esses resquícios, eles têm as benécias disso. O sistema deu a ele essas benécias. Assim como o negro tem também o seu lugar devido a esses tantos anos de escravidão. Então, é necessário que a sociedade faça o processo inverso. As outras sociedades assumiram o papel de pedir desculpas. Reagan, nos Estados Unidos, pediu desculpa aos hispânicos por ter prendido os hispânicos durante muito tempo por crimes de bebedeira, crimes bobos, né? O chanceler da Alemanha, na época, também pediu desculpa pelo Holocausto. O Papa pediu desculpa o Papa João Paulo pediu desculpa pela época da Inquisição. No Japão existiu um conflito, foi da onde surgiu quando o atual imperador do Japão se questionava se ele realmente tinha que pedir desculpa por um fato que aconteceu na Segunda Guerra, um fato muito triste para falar na palavra mais sorrateira, mas existiam as chamadas mulheres do alívio. As meninas eram tiradas das suas casas para irem para bordéis e acompanharem os soldados na Segunda Guerra para servir de alívio para eles, ou seja, alívio sexual. Então, o imperador se questionou, eu tenho que pedir desculpa, mas não foram esses soldados que fizeram isso. Daí se ficou o questionamento. No Brasil, ninguém nunca pediu desculpa pelos tantos anos de escravidão, mas a gente fez um processo diferente. A gente está tentando mostrar um processo de resistência, instituindo o Dia da Consciência Negra, para que as pessoas reflitam o espaço do negro na sociedade. Será que o negro está? Aonde a gente está chegando? Nas lojas que a gente está chegando, nos shoppings, onde é que o negro está? Será que o negro está nas gerências das grandes empresas ou ele está na portaria? Não que seja um emprego menor do que os outros, mas isso denota onde é que está sendo feita a educação dessas pessoas. Por que elas não estão tendo oportunidades? Então, é essa a grande reflexão. Então, as pequenas cidades, os estados, isso é muito pouco. Deveria ser a critério nacional. Ter uma mobilização nacional, porque isso faz parte de nós. Faz parte de nós ter uma consciência para que o ser humano possa entender, os brasileiros possam entender de onde foi que a gente veio. É o país com maior afrodescendentes em todo o mundo, tirando a África. É onde tem mais negro no Brasil. E por que não se tem ainda essa consciência? Vale ressaltar que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a mulher que foi escolhida para representar o Brasil foi a Gisele Bündchen. Nada contra. Belíssima. Desfilou belíssimamente, como sempre faz. Mas uma mulher de descendência holandesa representando a mulher brasileira. Isso só mostra que nós não entendemos qual é a nossa real consciência negra, ou consciência indígena, ou consciência do brasileiro, o que é ser brasileiro.
embora ela seja bonita, embora ela tenha desfilado belíssimamente, não representa a mulher brasileira. É isso que a gente tem que refletir. Verdade. Muito bem, Wellington. Então, o Brasil foi o último país do Ocidente a libertar os seus escravizados, né? Tivemos aí cerca de 350 anos de escravidão e a gente pode afirmar com isso tudo que esse tempo tem reflexo na sociedade atual. E quais são os desafios que a população negra do nosso país ainda enfrenta, né? Além disso, o que é que deve ser feito para que esses desafios sejam superados? Pronto. Assim, os desafios estão em todas as esquinas. Não precisa muito para a gente perceber. Basta a gente ir em qualquer bairro periférico da nossa cidade. Se você tiver duas pessoas passando, uma negra e uma branca, e vier um carro da polícia, ela vai dar o baque na criança, no adolescente de cor escura. E não só. Se ele fizer a revista nos dois, ainda corre o risco de ele querer a nota fiscal da bicicleta. Como se alguém andasse com nota fiscal de bicicleta. Isso, fato verídico. Muitos casos acontecem, fato verídico, da policial exigir a nota fiscal da bicicleta. Então, todo santo dia, não estou dizendo que o negro não comete crime, comete, e não comete pouco, mas o branco também comete. Então por que se acomete justamente no negro? Eu acho que todos têm que pagar pelos erros cometidos, fato. Não tem dúvida quanto a isso. Agora, por que é mais no negro? Tem um fator aí. Alguma coisa acontece na sociedade com que o negro seja o que esteja mais presente nas penitenciárias. Por que será? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa que a sociedade tem que começar a se questionar. Se questionar por que os grandes traficantes continuam nas suas áreas nobres, brancos e soltos, e os negros aviãozinhos da favela continuam sendo presos. Então, tudo isso precisa ter uma reflexão na sociedade. A sociedade, ela tem esse papel de se questionar. Então, todo santo dia, quando a gente entra no shopping, a primeira coisa que você vê é um porteiro negro e um gerente branco. Tem alguma coisa errada. Não, tudo bem, eles talvez estudaram em escolas diferentes ou tenham uma capacidade diferente. É fato, pode ocorrer. Mas a regra é a regra. Em que um país em que a maioria é preta e parda, a regra é que pretos e pardos estejam no emprego de menor qualidade. Então, tudo isso precisa ser muito questionado. Por que isso acontece? Então, o Dia da Consciência Negra é pra gente refletir sobre esse tipo de coisa. Por que o negro tem que ser? E por que a gente, na nossa mente, de escravista até muitas vezes estruturalmente já trabalhado da sociedade, por que a gente pega e quando vê um médico negro, a gente se admira? Olha, a gente se admira. Verdade. Um médico negro a gente se admira, mas quando é um branco de olhos claros, que é favelado, você diz, olha, de tão boa aparência. A gente já relacionou que o negro não poderia ser médico e que o branco não poderia ser favelado, não poderia ser mendigo, porque isso já está na mente da gente. A sociedade já formulou o seu modelo. O modelo é esse já da sociedade europeia da qual nós viemos. Então, em parte, né, porque nós somos africanos, de descendência africana, miscigenada das mais diversas formas. Então, o que a gente pode fazer? A gente encontra em todo canto. A gente tem que fazer consciência. Fazer isso que a gente está fazendo aqui. Fazer com que as pessoas escutem, reflitam. Como isso que eu olhava nesse desfile, lá na abertura das Olimpíadas do Rio. Fazer esse tipo de reflexão. Por exemplo, uma coisa não é à toa. Como é que pode um Brasil de país miscigenado, hoje o Brasil é o detentor da maior tecnologia no mundo de chapinhas. Parece absurdo, parece hilário, besta. Mas isso quer dizer alguma coisa. Não é à toa. As mulheres não estão satisfeitas com sua estrutura. Por quê? Existe um modelo padrão. E esse modelo com certeza não é o modelo afrodescendente. Mas você poderia até imaginar. Mas é o bonito. A beleza, já dizia Theodor Adorno, também é formulada.
Você tem um modelo de beleza. Por isso que o Jesus é esse europeu, de olhos claros, pele afilada, bem tratada, e não aquela pessoa que viveu lá no Egito, no sol escaldante parecido com o nosso, de cabelo de pegar poeira todo dia e com a pele negra, porque o Egito é a África branca. Então, Jesus esteve na África. A probabilidade de ele ter essa pelezinha sedosa, rosada, é mínima, quase zero. Mas não, na nossa mente é mais fácil de assimilar um Jesus assim. Por quê? Porque a gente foi programado para defender essa beleza, esse tipo de beleza. E Theodor Adorno, ele até diz que isso acontece em todo canto, até na música. Se você escuta uma música, por mais ruim que ela seja, você escuta ela 1 milhão de vezes, a mídia coloca ela várias vezes, você, nossa, que música. Você começa a ser levado, às vezes você não gosta da música e de repente está cantando. Né? Os estudiosos até dizem que 5 minutos depois de uma pessoa cantar uma música perto de você, você vai repeti-la, né? 5 minutos depois você repete. Então, isso acontece em tudo. Isso acontece em todos os lugares. Então, a nossa ideia é a gente se questionar a respeito das nossas ações, que elas são muitas vezes impensadas. Às vezes a gente age sem pensar. A gente, às vezes, é racista sem se tocar, sem nem se perceber. Por quê? Socialmente, a gente está bem guiado ou mal guiado. Que a gente chama do racismo estrutural. Estrutural, exatamente. É verdade. Né? Enquanto, assim, você falava, eu lembrei aqui do teu trabalho sobre as cotas, né? Que foi uma ação afirmativa do governo que gerou frutos, né? Eu estava pesquisando e vi que hoje o número de jovens negros na universidade já passa pouca coisa, né, dos jovens brancos. No entanto, quando vão para o mercado de trabalho, tem muito menos chance do que os brancos, né? Então, assim, é algo positivo a questão das cotas, sim, mas não é só isso. Na verdade, não basta, né, assim? Ou seja, tem que fazer consciência, não basta. A ideia de você dar umas cotas é muito boa, de você propiciar, mas além disso, isso deveria ser uma consequência de uma mente já feita, de uma consciência negra feita na sociedade. Embora que o dia da consciência negra tenha vindo antes das cotas, o povo não tem consciência ainda. É tanto que as críticas são inúmeras quanto a isso. As pessoas ainda acham que é desonesto, que não é igual, mas elas não veem os 300 anos que os negros foram impedidos, não legalmente, mas indiretamente, veladamente, que é o que a gente chama de discriminação inversa. Ou seja, aliás, não é discriminação inversa, é uma discriminação velada. É uma forma de discriminação velada, não é aquela direta como aconteceu no Apartheid, como aconteceu na Ku Klux Klan, que é aquela discriminação que está na lei, o negro não pode ir por aqui, mas é aquela velada. É aquela que você não, que a sociedade já discrimina por si. O Brasil não impediu, não tem lei que impeça que presidentes negros pessoas negras sejam presidentes. No entanto, o Brasil nunca teve um presidente negro. Não existem leis que digam que o negro não possa ser presidente do STF. No entanto, a gente só teve um. Não existe lei que diga... Então, é a discriminação velada. Está no seio da sociedade. Não precisou ter uma Ku Klux Klan, não precisou ter um apartheid para separar na Índia, na África do Sul. Não precisou de nada disso. Entendeu? A sociedade fez por si só. Então, o racismo, ele faz isso com as pessoas. Ele vela. Então, o grande caminho, fazer consciência. Segundo caminho, políticas públicas que possam proporcionar isso. Com certeza. Então, assim... No Dia da Consciência Negra, a gente sempre tende a falar sobre luta, né? Sobre resistência, especialmente em relação ao racismo. Mas eu queria salientar aqui a importância de, nesse dia, ressaltar também a cultura e a beleza negra. Wellington, eu gostaria que você comentasse sobre as contribuições da cultura afro no Brasil, né? E também indagar você sobre qual a importância da negritude reconhecer e assumir sua beleza diante dos padrões europeus que desde o início da colonização nos foi imposto. Pronto. O processo de consciência é um processo de aculturação, né? Não é um processo fácil, é um processo que vai se dar durante anos, né? Como você mesma diz,
ou 350 anos de escravidão. Isso faz 100 e tantos anos que a gente libertou lá em 13 de agosto, 13 de maio, a escravidão oficialmente. Então, é um processo lento, não é um processo rápido. E o processo de europeização das pessoas, da sociedade, já vem de muitos anos. Vem de muitos anos. Você não tem como simplesmente fazer uma política pública e esperar que as pessoas já mudem de consciência. Não. Então, o que é que a gente tem que fazer? É a educação. As pessoas elas têm que começar a se questionar a respeito de suas ações, a respeito de sua atitude no mundo, de como é ela, de será realmente que eu sou uma pessoa racista? Será que eu não sou uma pessoa racista? Será que eu combato isso? Será que eu não me satisfaço com isso? Então, esse seria o primeiro processo, porque como eu disse anteriormente, a beleza, a caracterização da cultura, identificar isso como nosso, é um processo lento, porque durante muitos anos essas pessoas foram colocadas para a relva, foram colocadas para a periferia da sociedade, com sua cultura afro. É tanto que durante muito tempo, pessoas que praticavam a capoeira foram discriminadas. Então elas eram colocadas lá para a rabada da sociedade, lá para os bairros mais periféricos possível. Os negros, quando tiveram a possibilidade de serem soltos após de serem libertos após a Guerra do Paraguai, eles ganharam um morro para morar. Foi quando começou a fazer os morros lá no Rio e começaram a aterrar. Então, a estrutura não tinha nada favorável para ele. Então, para que a gente aprenda a valorizar isso, é necessário que a gente encontre beleza nisso. E essa beleza é algo que se constrói paulatinamente. Porque nas propagandas ainda, agora a gente está tendo um reviravolta, né? Está tendo umas mudanças do politicamente correto. Mas durante muitos anos, de onde era que você via uma propaganda com uma pessoa negra? Muito raramente a propaganda era taxada como feia. Ainda hoje, quando você vai no supermercado comprar um brinquedo para sua filha ou comprar um brinquedo para o seu filho, procure uma boneca negra. Ainda hoje é difícil, encontra mais do que antes, mas é muito difícil ainda. A maioria é branca. Vamos pegar aqui no universo cinematográfico. Os heróis negros são raros. Temos aí um dos Lanterna Verde, né, que são 4 na história. Né? Teve o Pantera Negra, que teve grande evolução nesse período pós-Marvel, né? Mas anteriormente era tudo muito escondido. A maioria, os mais poderosos, são brancos, altos, de olhos claros. E, se possível, não tinha nada a ver com a nossa região. Agora está tendo uma mudança. Lenta. Então, as pessoas precisam se identificar. Eu achei belíssima uma imagem que eu vi com aquela repórter da Globo, a Maju Coutinho, uma meninazinha batendo uma selfie com cabelo igual a ela. Ou seja, ela se identificou. Quando a meninazinha não se identifica com nenhuma pessoa branca na propaganda, nenhuma pessoa da cor da pele dela na televisão, não é uma pessoa com cabelo igual dela na televisão, o que é que ela quer fazer? Não tem igual o meu. Então o que é que eu quero fazer? Deixar meu cabelo igual ao dela. E qual a solução? Chapinha. Então, representatividade. Se as pessoas não se sentem, elas procuram pessoas para poder, é o efeito multiplicador que isso tem. Se você coloca uma pessoa negra em altos graus numa empresa, um menino quando vê, olha, tem sucesso. Mas se ele não vê isso no negro, o que é que ele vai dizer? O negro não consegue sucesso. Então é o efeito multiplicador. Tem que ter esse efeito. Show! Quero agradecer ao Wellington por estar conosco nesse FeraCast dedicado ao Dia Nacional da Consciência Negra. O que nos faz desejar que um dia não seja mais necessário essa data em especial, mas que em todos os dias do ano tenhamos o reconhecimento da luta e do valor da negritude. Para que esse dia chegue, seguimos sendo resistência a qualquer tipo de racismo, de desigualdade social e de violência que a população negra venha a sofrer. Obrigada por acompanhar o nosso FeraCast e até o próximo com muita história para contar.